audiobook do livro completo de bruxaria de Raymond Buckley. Em continuação aos nossos estudos, vamos falar um pouco sobre um tema muito interessante e que nossos seguidores nos questionaram. É sobre o terceiro olho. O terceiro olho, ele está localizado no centro do nosso cérebro. E saiba que tanto a vertente científica como a vertente espiritual, ambas acreditam que ele funciona como um poderoso centro transmissor e receptor de informação. Neste vídeo, nós vamos entender o poder do terceiro olho e o que ele representa. O terceiro olho é, na verdade, uma glândula e ela é chamada pineal. E ela é tão pequena quanto uma ervilha e tem uma forma de pinha. É por isso que ela tem esse nome. Segundo estudiosos, especialistas, pesquisadores, o terceiro olho, ele está ligado à intuição, à espiritualidade e à percepção de eventos metafísicos. A função do terceiro olho seria como um radar, bem semelhante a um radar, onde capta informações e trabalha em conjunto com outras áreas do cérebro para que esses dados sejam compreendidos. Para a ciência, o terceiro olho, com a mesma estrutura básica de nossos órgãos visuais, a ciência ocidental, até há pouco tempo, acreditava que a glândula pineal era um órgão atrofiado. Isso é, sem uso, sem função, sem atividade. Seria um olho não desenvolvido, com funções indefinidas. Olha que interessante. A ciência sabe, detecta, mas por não saber a função, simplesmente diz que está atrofiado, olha lá. Ainda que muitos acreditavam que o terceiro olho era um órgão atrofiado, dentre os cientistas, alguns tiveram a curiosidade, foram instigados a pesquisar mais sobre o assunto e acabaram descobrindo funções relacionadas à física e aos fenômenos paranormais. Os cientistas, em seus estudos, constataram que, como uma antena, a glândula pineal, também chamado de epífise, é capaz de captar radiações eletromagnéticas da Lua. A Lua que regula os ciclos menstruais, por exemplo, as marés, as estações do ano. A glândula pineal também capta radiações eletromagnéticas vinda do Sol e ainda é capaz de despertar a produção de certas substâncias neurotransmissoras que estimulam a atividade física e mental. A glândula pineal também é responsável pela produção de hormônios sexuais na puberdade, influenciando no ciclo da reprodução humana. Um órgão muito importante que por muitos foram e ainda é negligenciado. Vamos ver agora como a yoga veja o terceiro olho. Segundo a tradição hindu e os ensinamentos oriundos da yoga, o terceiro olho representa o centro da energia sutil, da consciência e da espiritualidade.
e reforça o objetivo de transmitir paz de espírito para aqueles que aderem à prática. O yoga busca, através de exercícios práticos e da meditação, promover um trabalho de abertura e equilíbrio do chakra do terceiro olho. A palavra terceiro olho na Cabala quer dizer sabedoria. Para os praticantes, o local, além de centro da consciência cósmica, é responsável pelo desenvolvimento do autoconhecimento. O funcionamento do terceiro olho está completamente ligado ao funcionamento de dois dos mais importantes centros energéticos humanos: os chakras Ajna, localizado entre nossas sobrancelhas, e o Sahasrara coronário, localizado no topo da cabeça. Estes dois chakras têm como função captar e transmitir energias vitais e costumam revelar informações espirituais e influenciar algumas de nossas ações e de escolhas muito importantes. O chakra Ajna é responsável pela clarividência, pelo discernimento e pela sabedoria. Ele é considerado a porta de entrada para a percepção extrasensorial. Já o chakra Sahasrara cuida da conexão das energias cósmicas e forças espirituais. O terceiro olho, através destes chakras, funciona como uma ponte que nos mantém conectados ao plano espiritual, representando Deus dentro de cada um de nós e influenciando nossas expressões artísticas e intelectuais. Ele também é o ponto relacionado à intuição, por estar conectado com a glândula pineal, a premonição, a iluminação e a autoconsciência, e é igualmente responsável pela conexão entre o mundo visual e o mundo espiritual. O terceiro olho abre comunicação com plataformas elevadas de consciência. Assim, trabalha e desperta a imaginação e a criatividade. Saiba que você é capaz de ativar o seu terceiro olho. Ele tem um enorme poder, mas cabe a cada um de nós deixá-lo sempre ativo e deixar que ele trabalhe livremente para exercer as suas funções. A seguir, vamos ver alguns exercícios e dicas de como ativar o terceiro olho. Vamos lá? Primeira atividade: cultive o silêncio. Busque por meditação, por paz, para ser capaz de receber as mensagens que o terceiro olho nos envia. E para isso, nós precisamos ser capazes de acalmar e silenciar a nossa mente. Eu sei que hoje em dia, no trabalho, escola, família, o silêncio se torna algo raro. Não é só um silêncio externo que necessitamos, também necessitamos do silêncio interno, aquele da nossa mente, acalmar a nossa mente, tranquilizar nossos pensamentos, nossas ansiedades, nossas preocupações.
nossa agitação. Procure sentar em lugar tranquilos, de preferência em meio à natureza. Procure por fazer atividades que você gosta. Pode ser uma meditação, uma atividade esportiva. Se puder, tome um banho de água corrente, um banho de mar, ande descalço, abrace uma árvore, sinta o perfume da natureza, aprecie a beleza da natureza, se conecte com a natureza. Permita que essa conexão vá acalmando a sua mente. Busque por lugares tranquilos e, de preferência, de conexão com a natureza. Lembrando nessa necessidade de silêncio externo e interno. Vamos para a segunda dica, para o segundo exercício? Vamos lá? Aprimore a sua intuição. Lembrando que o terceiro olho é o centro do nosso conhecimento, visão e sabedoria. Então, é importante prestarmos atenção nos sinais, ficar atentos aos nossos sonhos, aos significados. Observe os acontecimentos, seus sentimentos, suas emoções. Fique atento, fique atenta. Acredite mais em você, ao que você sente, ao que você pressente. Anote seus sonhos. Encontre formas de alimentar a sua intuição. Confie em você, na sua intuição, nas suas emoções, desejos, medos, receios, impulsos. Observe os sinais. Preste mais atenção no seu eu interior. Faça aquele exercício de se olhar em frente ao espelho e conversar com você mesmo. Faça a pergunta e responda a você. Converse com a sua criança interior. Ela vai te falar coisas incríveis. Através dessas observações e percepções do consciente e inconsciente, você estará ativando cada vez mais a sua intuição. Dica 3. Atividade 3. Alimente a sua criatividade. A criatividade é uma forma de burlar nosso lado racional e nos fazer além de nós mesmos, explorando todos os limites que achávamos que existiam e ampliando nossa visão. Procure investir em algum tipo de arte ou algo que te permite desenvolver a criação. Deixe sua inspiração correr solta e surpreende-se com os resultados. A criatividade não acontece do nada. É preciso que você se permita. Pense em algo que instigue você a fazer. Artesanato, um bordado, pintura, dança, teatro, música. Algo que seja prazeroso para você e que você possa explorar a sua criatividade. Tenha certeza que você vai se surpreender com os resultados. Dica 4. Exercício 4. Coloque os pés no chão. Saiba que despertar o terceiro olho não significa ir viver nas nuvens, viver de emoção. É bem pelo contrário, é essencial que nos livremos das nossas expectativas, preconceitos, proteções e ilusões.
É necessário que aceitamos a realidade como ela é, sem fantasia. Isso fará com que você consiga aumentar a sua interpretação dos fatos e elevar a sua percepção e, na consequência, a clara evidência. Vamos ver também algumas formas práticas de exercitar seu chakra do terceiro olho. Expanda sua intuição. Relaxe e reflita sobre a luz da lua. Pratique a sua espiritualidade. Pratique meditação sozinha ou guiada. Seja curioso, curiosa por tudo que considera diferente. Sintonize-se com a natureza. Se conecte com a Mãe Natureza. Trabalhe com seus anjos e guias espirituais. Pratique contemplação e gratidão. Cuide do seu corpo, desde a alimentação até o exercício físico. Dedique um tempo para você. Comece a praticar um hobby. Tome banho de sol sempre que possível, lembrando do filtro solar e dos horários adequados para isso. Faça caminhada regularmente. Procure desapegar tanto de bens materiais que já não te servem mais, quebrados, estragados, acumulados. Também desapegue de pessoas tóxicas, pensamentos tóxicos, atitudes tóxicas. Desapegue de preconceitos, de crenças que não te servem mais. Aprenda a selecionar e policiar o que você pensa. Abandone rancor, mágoas, pratique o perdão e a bênção. Você sabia que todas as pessoas são dotadas do dom da clarividência, mas alguns têm esse dom mais aflorados e outros está mais adormecido. Com estas e outras práticas, é possível abrir o terceiro olho. O terceiro olho é o sexto chakra. De acordo com a física quântica, existem pelo menos 11 dimensões diferentes no universo, sendo possível a comunicação entre elas por meio de campos espirituais e sutis. Assim, se você abrir o seu terceiro olho, você será capaz de ver espíritos, auras, objetos, lugares que não são percebidos pelos demais. Um exercício muito interessante para abrir o terceiro olho é através da imaginação visual. Você pode, por exemplo, imaginar um terceiro olho entre as suas sobrancelhas. Em seguida, veja uma luz no meio da sua testa. Concentre-se na imagem do seu terceiro olho, ao mesmo tempo em que realiza a respiração abdominal. Se visualizar isso regularmente, você estará influenciando a abertura do seu terceiro olho. Para ajudar nessa busca, também vá buscar por ajuda espiritual. Para abrir o seu terceiro olho, é preciso fazer mais que apenas exercícios. É necessário que você busque paz espiritual para crescer como indivíduo. Somente por meio da espiritualidade é possível ter uma percepção mais ampla sobre suas neuroses, defeitos,
e traumas. A clarividência exige um autoconhecer, muita responsabilidade, para não correr o risco de confundir simbolismo interno com mensagens do planos espirituais. Vamos ver agora uma oração para abrir o terceiro olho. Ó terceiro olho de minha mente, apareça aos meus sonhos, esclarecendo todos os meus anseios. Ilumine minha vida através de sua transparência. Ensina-me a sabedoria dos séculos. Pelos poderes místicos de seus antepassados, abra como o desbotar de uma rosa no meio do mar. Brilhe forte e intensa cor sobre a minha fronte. Que este olho se abra para nunca mais fechar. Que este olho se abra para nunca mais fechar. Que esse olho se abra para nunca mais fechar. Terceiro olho, que tanto nos encanta, desencadeie em fluidez espiritual, mostre-me o futuro da minha vida e as bênçãos celestes a mim destinadas. Minha mente se abrirá ao mundo e eu me tornarei infinito. Minha mente se abrirá ao mundo e eu me tornarei infinito. Minha mente se abrirá ao mundo e eu me tornarei infinito. Explore pelos meus pensamentos a chama eterna da vida. Clareie cada um dos meus entendimentos. Aprimore a minha forma de pensar e tudo o que da vida já julguei. Que a expansão e o poder mágico do terceiro olho sejam instaurados. Abra-te! Também é possível abrir o terceiro olho através de mantra. Outra forma de abrir o terceiro olho é através do imã. Isso mesmo, alguns esotéricos já comprovaram a eficácia do imã para abrir o terceiro olho. Vamos ver como usar o imã para abrir o terceiro olho. Vamos lá no passo a passo. 1. Com a ajuda de uma fita crepe, prenda um imã na sua pele acima do seu sexto chakra, que fica entre as suas sobrancelhas. 2. Deixe-o nesta posição por cerca de 30 minutos, todos os dias. Isso irá estimular sua glândula pineal, ajudando na sua descalcificação. 3. Já na primeira semana, você irá sentir mais forte as energias do ambiente. 4. Faça esse exercício para abrir o terceiro olho durante 4 semanas para ter um bom resultado. As principais formas de ativar a glândula pineal e abrir o terceiro olho é através de mantras, rezando, produzindo sons, realizando meditação, imaginação visual e yoga. É importante a sua evolução espiritual. Segundo a filosofia de monges tibetanos, sons graves estimulam a glândula pineal, assim, até mesmo uma conversa ou pronunciar palavras desconexas em um tom grave ajuda na abertura do terceiro olho. Os próprios monges tibetanos passam horas cantando em uníssono diferentes canções em uma modulação mais grave da voz. Na hora de emitir o som, o significado das palavras não é tão importante quanto a vibração do som.
Você precisa saber o que vai acontecer com você se você abrir o terceiro olho. Você irá abrir um portal entre o mundo visível e o espiritual, permitindo assim a sua comunicação com outras dimensões. Você será capaz de ouvir espíritos, sentir a energia das pessoas e dos ambientes, visualizar suas almas e ter uma intuição mais aprimorada de situações futuras que estão para acontecer. É importante também saber quais são as consequências ao abrir o terceiro olho. Entre as principais consequências ao abrir o terceiro olho estão as sensações físicas desconfortáveis, sonhos perturbadores e vívidos, confusão de pensamentos, sensação de pressão entre as sobrancelhas e dores de cabeça. Já as cores passam a ter mais brilho e os ambientes se tornam mais nítidos. Você começará a visualizar imagens na mente que depois se tornarão reais. São as chamadas previsões. Sentirá que está mudando de forma profunda, mas não saberá explicar isso em palavras. Vamos ver agora os efeitos colaterais ao abrir o terceiro olho. Sonhos e pesadelos vívidos. Lidar com o mundo espiritual para quem não está preparado pode ser um pouco assustador. Ao ficar impressionada com o que você irá visualizar, provavelmente isso irá se refletir em seus sonhos, podendo ter pesadelos aterrorizantes e vívidos. Até mesmo algumas premonições negativas podem vir por meio dos sonhos, atrapalhando seu descanso à noite e te deixando esgotado para realizar as suas atividades no dia seguinte. Algumas dicas para contornar esse efeito colateral é meditar antes de dormir e manter um diário de sonhos para te ajudar a tirar os pensamentos da cabeça. Além disso, esse diário pode te auxiliar na hora de interpretar a mensagem que o mundo espiritual está te enviando. Outro efeito colateral é a intuição apurada. Apesar da intuição apurada ser um aspecto positivo de abertura do terceiro olho, para pessoas despreparadas, isso pode ser um pouco assustador e até mesmo um fardo. Mas respire fundo, que logo você se acostumará a prever os acontecimentos. Tenha em mente que mesmo previsões negativas poderão te ajudar a tornar as melhores decisões e passar por momentos difíceis da melhor forma possível. Outro efeito colateral é a viagem astral. Esse é outro aspecto positivo que pode se tornar um problema para quem não está acostumado. A viagem astral é quando nossa alma deixa nosso corpo e viaja para outro lugar. Normalmente, isso acontece quando estamos dormindo e não temos muita consciência disso. No entanto, quando uma pessoa está com o terceiro olho aberto, essa viagem astral ocorre mais frequentemente e em momentos imprevisíveis. Além disso, a pessoa tem mais consciência do processo, podendo ficar um pouco assustada com a situação. Mas saiba que você não pode ficar preso fora do seu corpo, por isso não tem com o que se preocupar. Outro efeito colateral é a sensibilidade à luz. Um dos efeitos colaterais físicos causados
pela abertura do terceiro olho é a hipersensibilidade. Você poderá sentir o sol mais forte e as cores mais vívidas e assim podendo incomodar os seus olhos. Para contornar esse problema, limite sua exposição à luz, saindo gradualmente de casa até se acostumar com a nova intensidade sentida por você. Também é importante equilibrar seu sexto chakra. Outro efeito colateral é a perda total do medo e da hesitação. Apesar de parecer um ponto positivo, a perda do medo pode trazer algumas consequências negativas para a sua vida. Você pode se sentir extremamente poderoso e achar que é um ser invencível, se colocando em situações de risco. Mas saiba que a abertura do terceiro olho não te torna onisciente nem onipotente. Ainda é preciso pensar com calma antes de tomar qualquer decisão e dar seus passos pela vida. Também é importante não contar apenas com a intuição. Use da sua razão para confirmar se a sua intuição tem chances de estar realmente correta. Se você está em dúvida se abrir o terceiro olho é perigoso ou não, digo que abrir o terceiro olho não é perigoso, mas você precisa estar preparado para a grande responsabilidade que é se comunicar com os demais planos. Por isso, invista em seu crescimento espiritual e aprenda sobre os diferentes tipos de espíritos e como lidar com eles, principalmente com os espíritos mais perturbadores. Saiba que os perigos associados à abertura do terceiro olho podem ser mitigados se você estudar e se preparar para este momento. Se você está em dúvida de quanto tempo demora para abrir o terceiro olho, a resposta é: não há tempo exato para abrir o terceiro olho. Esse é um processo individual e varia de pessoa para pessoa, já que ao iniciar os exercícios para abrir o terceiro olho, cada uma está em uma fase diferente de desenvolvimento. A abertura também dependerá do tempo de dedicação ao processo. Existem pessoas que no primeiro dia de meditação já passam por momentos de insights, mas esse é apenas um começo e é preciso constância para aprimorar e dominar o dom da vidência. A verdade é que para a maioria das pessoas leva tempo e é um desafio todo o processo de como abrir o terceiro olho. No entanto, a partir do momento que você dominar a técnica e se conectar com outro plano, você verá que não é impossível. Uma forma de encurtar o tempo e agilizar esse processo é contando com o apoio de uma pessoa mais experiente e que já passou por esse processo. Gratidão a todos que estão conosco, realizando este estudo com carinho e dedicação. Lembrando que aqueles que ainda não são inscritos, que se inscrevem no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Curtam, se gostou, compartilhe com alguém que você conheça e gosta desse tema. Estarei com vocês no comentário deste vídeo. Deixo aquele meu grande abraço de luz. Beijo no coração e eu convido a quem está chegando a assistir os nossos vídeos que estão em nossa playlist. Beijos no coração e até o próximo vídeo.